Muito bem, a Hora News está de volta e vamos repercutir uma das notícias do fim de semana que abalaram o mundo inteiro: o ataque americano contra usinas nucleares do Irã. O secretário de Defesa dos Estados Unidos deu mais detalhes sobre essa operação contra as instalações iranianas e revelou que foram usadas aeronaves B-2 Spirit. Você está vendo imagens dessas aeronaves. Esses são os aviões de alta tecnologia que podem voar por mais de 11 mil quilômetros sem precisar de reabastecimento. Os B-2 são os únicos bombardeiros do Ocidente capazes de carregar a bomba conhecida como destruidora de bunkers. Com mais de 13 toneladas, essa bomba tem capacidade de penetrar até 61 metros de concreto antes da detonação, sendo considerada a única arma capaz de atingir alvos como Fordow, onde funciona uma das usinas de enriquecimento de urânio mais protegidas do planeta. Fica embaixo de uma montanha, essa usina construída pelo Irã. O B-2 Spirit é considerado o bombardeio mais avançado da frota americana e um dos aviões mais caros do planeta. O custo de produção de uma aeronave dessa chega a perto de US$ 1 bilhão, isso na década de 80, quando ela foi idealizada e construída. Atualmente, alguns especialistas avaliam que para você construir uma aeronave igual essa que você está vendo comigo, custa mais de R$ 2 bilhões. Uma tecnologia da década de 80 e é uma aeronave das mais avançadas do planeta. O diferencial dessa aeronave está principalmente na tecnologia de furtividade. Ela tem sistemas que reduzem a assinatura ali no radar, permitindo que ela atravesse espaços aéreos fortemente monitorados sem ser detectada. Traduzindo, todo o material e a tecnologia que envolve ela faz com que o radar veja como se fosse um passarinho. Não é que ela é invisível 100%, mas o radar não entende que é uma aeronave invadindo o espaço aéreo. Uma tecnologia que, de certo modo, impacta ter sido usado. E para a gente entender melhor o uso dessa tecnologia e também quais são os impactos desse ataque americano contra o Irã, quem vai chegar aqui comigo na Hora News para conversar é o professor Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu, particularmente, fiquei, de certo modo, surpreso do uso do B-2, que a gente sabe que é tecnologia de ponta dos Estados Unidos. Qual que é o recado que o Donald Trump quer passar usando o que ele tem de melhor em artilharia? Bom dia. Bom, nós estamos acostumados a nos falarmos à tarde, né, Tanta Pedro? coisa. Bom dia, bom dia a todos, né? Pedro, especial para você, meu grande parceiro. Bem, mas vamos lá. O B-2 é uma arma que você não usa em qualquer circunstâncias. Eles colocaram uma MOB, né? Essa GBU 57AB, ela pesa quase 14 toneladas, então ele tem um payload, né? Ele pode transportar em torno de 20 alguma coisa toneladas. Então ele é um bombardeio sui generis, porque ele faz voos de longuíssima distância. Eles fizeram 37 horas de voo, né? Saíram do Missouri, né, para a Europa. Então, uma coisa interessante, Pedro, que houve um drible, né, vamos dizer assim, uma simulação. Alguns bombardeiros saíram, né, do Missouri e foram em direção à costa oeste, né, atravessaram o Pacífico, foram sendo reabastecidos e foram parar em Guam, né? E aí a expectativa era, olha, ok, esses caras vão parar em Guam, reabastece, né, dá uma descansada na tripulação e segue para Diego Garcia e ali faz o ataque. Não, eles fizeram um ataque como se fosse numa guerra nuclear, numa guerra cujo objetivo seria, por exemplo, atacar a União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia. Eles fizeram um voo transatlântico, entraram, né, no Irã, pelo Mediterrâneo, né? Passaram o Mediterrâneo. Israel já havia abatido todos os sistemas de defesa. Mesmo assim, eles foram escoltados por F-35, né? F-35 israelenses,
Então, houve uma operação de coordenação. Ao mesmo tempo, né, a esquadra, os dois grupos de batalha que estavam posicionados, o Carl Vinson e o Nimitz. O Carl Vinson tinha 12 aeronaves F-35, também são furtivas. Então, essas aeronaves furtivas fizeram uma série de ataques aos iranianos. Também foram usadas aeronaves F-18 Growler, que também buscavam jamear, né, buscavam através da guerra eletrônica, né, apagar todos os sinais. A internet, né, toda a internet do Irã foi desligada antes do ataque. Então, eles aproveitaram a furtividade e ampliaram essa capacidade. Essa bomba GBU, né, elas foram lançadas, veja, as instalações iranianas, a gente não sabe direito como elas foram construídas, mas o objetivo ali era você causar um impacto tão grande que elas soterrassem, né, que elas ficassem no soterramento. Se você vê os locais de lançamento, né, você tem um pequeno afundamento em relação ao redor do terreno. Ou seja, o impacto foi tamanho que provocou, aí a gente não sabe, claro, os iranianos não vão assumir o que eles perderam, né, o que aconteceu, mas esse impacto provavelmente vai deixar Fordow muito prejudicada nas suas capacidades ou até mesmo inutilizada. Inutilizada eu acho mais difícil. E, professor, é um momento que os Estados Unidos também estão usando para se posicionar, para mostrar que nós somos poderosos, né? Porque a gente sabe que Donald Trump, nesse momento, ele ainda não conseguiu cumprir as promessas de campanha, que era, principalmente, terminar com a guerra na Ucrânia em 24 horas com uma ligação. Ele fez muito esse pronunciamento durante as eleições e também que ele ia dar uma apaziguada lá no Oriente Médio, mas não foi bem isso que está acontecendo, né? Parece que... E aí o J.D. Vance, né? Nós temos que olhar o J.D. Vance, o Marco Rubio, né? Que tem comentado algumas coisas e você percebia uma mudança no objetivo americano, né? O objetivo americano era acabar com o programa nuclear através da diplomacia. Mas veja, os iranianos, o ministro das Relações Exteriores, o Abbas Araqchi, já colocou várias vezes que as duas pautas de negociação são inviáveis. O Irã não discute o programa de mísseis balísticos e não discute o... A gente tem que separar, muitas das vezes a gente está usando a palavra errada. Nós estamos falando de programa nuclear iraniano. O programa nuclear iraniano ele continua lá em Bushehr. A Rússia está construindo mais 2 reatores. Parece que estão sendo construídos naquela instalação 8 reatores. E isso é uma coisa. O programa ao qual os Estados Unidos atacaram, o objeto de negociação é o projeto de enriquecimento de urânio, que já está em 83,7%, né? E que se destina a chegar a 90%, apesar que já mais de 80% já dá para fazer bombas com quilotons, né? Com megatons e quilotons, né? Dependendo aí do que você pretende botar isso no míssil balístico. Então, o Irã ele pretende chegar a 90% para ter bombas nucleares. O Rafael Gross, da Agência Internacional de Energia Nuclear, já pontuou que o Irã está com material físsil suficiente a mais de 80%, 83,7% mais precisamente, para construir de 9 a 10 bombas. É claro que elas poderão ter quilotons e não megatons. E é esse o pano de fundo. O segundo aspecto que eu quero ressaltar, Pedro, é o que os Estados Unidos estão fazendo. Tem 2 porta-aviões, eu já comentei aqui, um porta-aviões, ele faz controle de área, ele projeção de poder, ele faz muita coisa. Mas você não coloca 2 porta-aviões juntos se você não for atacar um alvo. Então, a gente tem 2 porta-aviões ali no Índico e mais um que ele vai... a gente chama de suspender, né? Ele vai suspender, ele e o Carrier Strike Group dele vai para o Mediterrâneo, né? Ele está indo, que é o Gerald Ford, que é o porta-aviões mais moderno dos Estados Unidos. Veja só, você está levando, os americanos estão levando o que há de melhor. Esse tipo de atitude
não é uma atitude de quem quer negociar. Aí vou entrar para responder finalmente o que você perguntou. Trump mudou de diplomacia para a paz pela força, ou seja, impor a paz, né, através de ataques militares que serão devastadores, caso o Irã resolva retalhar. Pois é, professor, paz pela força, né? Foi uma frase muito usada por Trump e também por Netanyahu, justamente logo depois desse ataque. E agora fica a expectativa da retaliação do Irã. A gente sabe que Israel tem sido alvo desde então de vários ataques, mas ainda há uma expectativa para outros tipos de retaliação. Quais seriam essas retaliações, professor? Porque, no caso, iriam impactar o mundo inteiro, né? Bem, assim, eu estou falando, eu digo que elas são retaliações suicidas, por causa da posição. O Peter Hegseth falou, inclusive hoje de novo, né, que qualquer ataque a qualquer instalação cidadão americano, né, será considerado um ataque aos Estados Unidos e a resposta, né, será desproporcional, a resposta será muito mais intensa do que esse último ataque. Isso é um ponto. Segundo ponto, a OTAN, através de seus membros, fizeram reuniões e Keir Starmer, as principais lideranças têm falado nas últimas semanas que essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio entre Israel e Irã e o ataque americano é do interesse da Europa. Por quê? Porque eles enxergam o programa de mísseis balísticos, né, como uma tentativa não só de atingir Israel, mas atingir a Europa. O Irã busca ter mísseis balísticos com alcance de 5, de 10 mil quilômetros. Ora, isso inclusive já deixou em xeque o programa deles de espacial, porque os europeus e americanos acham que eles não querem mandar o homem à Lua, por exemplo. Eles querem sim criar mísseis balísticos e atacar a Europa e até mesmo os Estados Unidos. Isso é um ponto. O segundo ponto, o Irã não vai reagir atacando bases. Ok, não, eles não farão isso. Eles vão propor que o eixo da resistência, né, daqueles grupos terroristas que o Irã financiem, ataquem interesses americanos e etc. O que ocorre? Né? O Peter Hegseth, o Trump e o J.D. Vance já deixaram muito claro que, se isso acontecer, vai ser considerado um ataque aos Estados Unidos. E a mesma coisa os europeus falaram. Os europeus têm mais de 100 cidadãos presos no Irã com o argumento de que são espiões, terroristas e etc. Então, esse é o segundo aspecto. Então, não dá para usar atacar direto as bases americanas lá, que eles têm em torno de 50 mil e uma dúzia de bases, mais ou menos, né? Dependendo do que você... Entre base e facility, né? Que é aquela instalação que eles usam, né? Por exemplo, tem a base da Arábia Saudita e eles têm um armazém, tem uma pequena instalação, a gente chama isso de facility. Né? O porto tem uma pequena instalação que é deles, um pequeno cais, e outro que é a base mesmo, que é deles. Então, em torno de uma dúzia, né, dessas instalações que eles têm e em torno de 50 mil homens. Então, atacar isso é um prejuízo. Pode usar o eixo do terror, né, que é esse eixo da resistência, que eu designo como eixo do terror. E eles já ameaçaram, né, ativar células terroristas na Europa e nos Estados Unidos para fazerem ataques. Aí veio as declarações: olha, se isso acontecer, vamos retalhar diretamente no Irã. Apareceu ontem, através de uma resolução do parlamento iraniano, a tentativa de fechar Hormuz. O parlamento propôs o fechamento de Hormuz. Ora, por Hormuz passam em torno de entre 25%, né, do petróleo e do gás do GNL mundial. Ou seja, isso os Estados Unidos também já falaram que é um ato de guerra. O que o Irã tem feito ele usa dispositivos de guerra eletrônica para, né, desligar os equipamentos dos navios, desligar o GPS. Lembro para vocês que na sexta-feira, ou no sábado, agora não me recordo se foi sexta ou se foi sábado, 3 petroleiros colidiram. Né? O capitão falou que eles perderam o leme,
né? Os navios estavam relativamente afastados, perdeu o leme e os dois se chocaram, né? Ou seja, ele foi desligado. Quem tem capacidade de fazer isso ali? O Irã tem essa capacidade, né? E aí, chegando à esquadra, esses dois Kerry Strike Group, a princípio isso não vai acontecer mais. Mas fechar Hormuz também é uma retaliação que eu chamo de suicida. Eu acho muito pouco provável que o Irã retalhe os Estados Unidos diretamente. Ele continue fazendo mais do mesmo, que é atacar pesadamente Israel.